A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos que quiserem acompanhar comigo, Salmo 121. A palavra do Senhor nos diz: Deus, o nosso protetor, cântico de peregrinação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vocês podem orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada por ser a nossa fonte, onde, Senhor, nós podemos matar a nossa sede. Senhor, neste momento nós vamos meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente e que o Seu Espírito Santo fale conosco nessa noite aquilo que o Senhor deseja nos falar. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós aqui temos passado e vamos passar em maior ou em menor grau em vários aspectos da nossa vida. Nós vamos enfrentar tempos difíceis, tempos de crise, tempos tristes, desafiadores. Mas o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, ela nos dá inúmeros argumentos e motivos pelos quais nós podemos confiar em Deus. E assim, a gente, nesses momentos difíceis, a gente pode, confiando em Deus, a gente pode experimentar conforto, paz e segurança, mesmo que os momentos sejam maus. E o Salmo 121, ele expressa isso de uma maneira muito linda, né? Muito poética. O Salmo 121, ele é uma canção de confiança e segurança em Deus. Quem escreveu o Salmo 121, a autoria dele é atribuída a Davi, né? Ao rei Davi, ao salmista Davi. E a história conta que Davi, ele provavelmente escreveu o Salmo 21 num momento bem complicado da vida dele, quando ele ainda era bem jovem. Em 1 Samuel, capítulo 25, relata essa história. Davi escreveu o Salmo 121 quando ele soube da morte do seu grande amigo Samuel. E 1 Samuel 25 relata que, depois da morte de Samuel, Davi desceu para o deserto de Parã, que é ao sul de Israel. E ele viu que o último amigo terreno influente que ele tinha falecido. E ele viu que o Senhor era o seu único auxílio, né? E assim como para
Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele encontrou bênçãos no Senhor, também é para nós, né? E esse salmo, ele foi cantado inúmeras vezes pelos peregrinos, por isso que ele é chamado de salmo de peregrinação, né? Os peregrinos que faziam a sua viagem para Jerusalém, para as festas comemorativas deles, para as 3 festas comemorativas que eles tinham. E Davi, quando ele estava no deserto de Parã, todos nós sabemos que o clima do deserto, ele é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. O deserto tem inúmeros perigos, né? Inúmeros animais. Então, Davi estava ali, ele estava correndo muitos perigos. E assim também eram com os peregrinos que cantaram esse salmo depois de Davi. Para ir até Jerusalém, a gente sabe que os caminhos eles eram cercados de morros, cercados de perigos, né? Era uma viagem complicada e difícil. Mas aqui nesse salmo, Davi nos relembra que Deus é quem nos guarda. Ele é que é o nosso socorro. E, assim como convinha aos peregrinos que subiam a Jerusalém por caminhos penosos, também convém a nós, que também passamos por muitos caminhos perigosos durante toda a nossa vida, né? E isso que nós queremos meditar um pouquinho hoje à noite, nesse salmo. Porque Davi, neste salmo, ele nos faz lembrar de muitas verdades que muitas vezes nós nos esquecemos quando a gente está passando por momentos difíceis, né? Então, os 2 primeiros versículos, quando ele diz: elevo os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, neste salmo, ele nos faz lembrar que o nosso socorro está somente em Deus. Não tem nada além do nosso Deus. O nosso socorro está somente nele. Aqui a gente percebe que Davi, quando ele pergunta, né, ele faz a pergunta para ele mesmo, a gente percebe uma certa aflição. Porque ele diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Mas logo em seguida ele responde com convicção: o meu socorro vem do Senhor. Mesmo sabendo, quando ele olha para os montes, Davi sabia de toda as circunstâncias do povo de Israel. Jerusalém, ela era cercada por montes. E nós sabemos que o povo de Israel, constantemente, eles buscavam ajuda divina no cume dos montes. Ora, eles buscavam a ajuda do Deus verdadeiro, e ora, eles buscavam ajudas de deuses pagãos. Que a idolatria era muito grande. Davi sabia disso, mas ele é convicto em dizer: o meu socorro vem do Senhor, porque o meu socorro vem do alto, do Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas. Nós devemos sempre nos lembrar, o nosso socorro, ele vem somente do Senhor, o Deus Criador, o Senhor das nossas vidas. No versículo 3, Ele não permitirá que você tropece. Davi nos lembra aqui que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo está
debaixo da permissão de Deus. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Todos os meus problemas, todas as minhas crises estão sobre o controle dele, sob a autoridade dele. Quando eu estou passando por um momento difícil, eu preciso confiar que tudo está no controle de Deus. Se eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, eu faço como Davi. Descanso e encontro a paz em viver em meio a qualquer circunstância. Versículo 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. Davi nos lembra que Deus é soberano, está atento aos acontecimentos da vida, todos os acontecimentos da vida. Não há perigo que Deus se esqueça de mim, porque Ele não dorme. Davi não tinha preocupação que Deus se esqueceria dele. Deus é o guarda perfeito, que vigia todos os instantes da nossa vida aqui na terra. Não há um detalhe sequer em mim que Deus não conheça. Não há um momento sequer na minha vida que Deus não esteja no controle. O próprio Jesus, em Lucas 12, ele diz que até os cabelos da minha cabeça são contados. Então eu não preciso me preocupar. Eu posso descansar em Deus, porque Ele está no controle. Todas as coisas, o Senhor não dorme, Ele não vacila, Ele guarda todos os momentos da minha vida. Provérbios, o sábio Salomão, Provérbios 15, ele nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Como eu disse, Davi, ele não tinha preocupação de que Deus se esqueceria dele. Assim como Elias, lá no monte, quando ele desafiou os profetas de Baal. Ele também não tinha preocupação que Deus se esqueceria dele, porque ele falou para os profetas de Baal: ore mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo. Mas o nosso Deus, ele não dorme. Salomão, no Salmo 127, ele diz que o Senhor, se não fosse o Senhor, a guarda do Senhor, nós estaríamos perdidos. Porque ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que é o Salmo 127, é outro salmo de peregrinação, né? Que os peregrinos cantavam em direção a Jerusalém. O nosso Deus não se cansa. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 28, ele diz assim: porventura não sabes, porventura não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu entendi aqui que eu não posso colocar o poder de Deus numa caixinha de entendimento humana. Às vezes eu penso, é muito difícil a minha situação. Mas o profeta diz assim, que eu não posso esquadrinhar o entendimento do Senhor. O poder de Deus
O Senhor, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. E o salmista nos diz, lembre-se que o Senhor tem controle de tudo. Nos versículos 5 e 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui, o salmista nos lembra que Deus está sempre por perto. Eu acho aqui que, não só eu, acho que todo mundo já algum dia brincou com a sua sombra. Né? Dizem que o sol tem que estar bem a pino para você ver a sua sombra. E eu, quando eu era pequena, eu ficava brincando com a sombra, né? Você vai, a sombra vai. Você volta, a sombra volta. E o salmista aqui está dizendo, a nossa sombra não desgruda da gente. Onde você vai, a tua sombra vai atrás. E eu acho que essa é a ideia que ele queria transmitir quando ele disse aqui. Para nos mostrar que o Senhor está sempre perto para nos guardar e nos proteger. Pelo fato do Senhor estar sempre vigilante, nada acontece sem Ele saber, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Nenhuma tempestade, nenhum roubo, nenhum problema de saúde, nada que aconteça conosco passa desapercebido pelo grande e poderoso Deus. Nós nos lembramos da história do povo de Israel lá no deserto, que durante o dia o Senhor os protegia e os guiava com a coluna de nuvem. Durante a noite, Ele os protegia e os guiava com a coluna de fogo. Assim também é conosco. O Senhor, Ele acompanha os seus filhos, acompanha os seus fiéis, acompanha os seus servos. A sua sombra eu posso descansar, porque a sombra do Senhor não se desgruda de mim. Em todos os momentos. Tinha uma propaganda de um banco que eu ainda acho que era o antigo Unibanco, né? Que agora é o Itaú, é isso, né? Que ele falava que ele era um banco 30 horas. O Senhor nosso Deus é um Deus que não se compara no horário, no nosso tempo. Né? Muito mais, nós temos a contagem do tempo em 24 horas, mas o nosso Deus tem a contagem eterna. Glória a Deus, a sombra do Senhor não se desgruda de nenhum de nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 5, ele nos diz assim, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O salmista, o próprio salmista Davi, já na sua velhice, quando ele escreveu o Salmo 145, ele diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. E nos versículos 7 e 8 do Salmo, os últimos versículos, o salmista disse assim, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista mais uma vez nos lembra que Deus, Ele é o nosso protetor.
eu posso descansar no Senhor, porque eu sei que Ele sempre me socorrerá em todas as intempéries da minha vida. Deus, Ele nos esconde debaixo da sua proteção. Eu posso passar por dificuldades, mas eu sou cuidada pelo meu Deus. Assim como um pássaro guarda os seus filhotes no ninho, assim o Senhor nos protege. E isso é em todos os lugares e em todos os momentos. O pássaro só consegue proteger os seus filhotes no ninho. O Senhor nos protege em todos os lugares. Somente o Senhor é soberano, é poderoso para guardar a nossa vida em todo o tempo. Ele nos protegerá e não nos deixará. Isaías 45, 7, o profeta nos fala: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, 10, ele nos encoraja a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor sempre estará conosco, irmãos. O nosso Salvador, antes de subir para o céu, lá em Mateus 28, 20, ele nos garantiu isso. E ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não precisamos temer. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso socorro. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Nosso Deus é soberano e Ele é o nosso único socorro. Não devemos e não precisamos recorrer a nenhum outro, somente a Ele. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele escrevia a Romanos, ele questiona. Romanos 8, dos versículos 35 ao 39, ele questiona: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a morte? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso único socorro. Deus é o nosso guarda fiel, irmãos. Ele está sempre presente e pronto a nos prestar socorro. O salmista Davi, em outro salmo, no Salmo 37, onde ele nos dá conselhos, no versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. E quando eu estudava sobre esse salmo, eu aprendi que a palavra em hebraico que o
salmista usou, correspondente à entrega, tem um significado diferente do entregar no português. Entregar no português quer dizer passar em mãos. A palavra hebraica usada pelo salmista tem o significado literal de rolar. Então, quando o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, eu entendi assim: o fardo, a dificuldade, o momento que você está passando, que está sobre o seu ombro, rola para aquele único que pode suportar, o único que pode resolver, o único que pode te salvar. E ele continua: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia, crê, tenha fé. Seja totalmente dependente dele. E aí ele conclui: e o mais ele fará. Porque somente ele é o seu socorro, o meu socorro. Que o Senhor abençoe a cada um de nós.